Ok, então, boa noite mais uma vez. Estamos aqui para a nossa última aula. Essa aula vai ser curtinha. Vou retomar alguns assuntos que já foram discutidos. Antes de continuar, boa noite, Carol. Eu espero que você esteja conseguindo nos acompanhar ao conteúdo. Qualquer dúvida, Carol, nos envia por comentários lá no YouTube ou no meu WhatsApp, que eu respondo para você, para não deixar você com dúvidas aí nessa caminhada, tendo em vista que você vai precisar desse conhecimento. Bom, a gente viu ao longo das nossas 16 aulas que há a possibilidade da gente fazer registro da língua de sinais por meio da escrita de sinais, que é a grafia mais usual, né? Mas que quando a gente pensa em pesquisas linguísticas, em análises linguísticas, principalmente fonética e fonológica, a gente precisa de algo muito mais específico do que a escrita convencional para dar conta dessas análises. E é aí que surge o sistema de descrição que a gente utilizou ao longo dessas nossas aulas, certo? A aplicação, como a gente já falou, serve para pesquisas linguísticas. Se eu vou fazer, por exemplo, uma pesquisa de pares mínimos, que é aquele elemento mínimo que faz com que o significado mude, né? Eu posso ter, por exemplo, não precisa disso. Eu posso ter, por exemplo, esses dois sinais aqui, que eles compartilham as mesmas configurações de polegar, as mesmas configurações dos demais dedos, as mesmas orientações de palma. Logo, configuração de mão é igual. Ok? Movimento é igual. Ok? Então, movimento de fechar a mão. Configuração é essa configuração aqui, né? Agora, eu tenho duas informações divergentes aqui. Ponto de articulação boca, ponto de articulação testa. Então, qual é o elemento que faz variar o significado? Que distingue, que é o elemento de distinção? Locução. Que nesse caso aqui, por não ter o contato da mão com o corpo, é apenas o ponto de articulação, a nossa PA. E aí eu posso, lá para comunicar os resultados na minha pesquisa, na minha dissertação, no meu artigo, no meu livro, isolar apenas essa parte. Então, é um par mínimo por locação. Então, eu posso, porque os elementos fonológicos a gente registra entre barras. Então, olha aqui é o ponto de articulação, que vai configurar na totalidade a locação, porque não tem ponto de contato, a mão não toca o corpo. E aqui eu tenho a testa. Então, eu posso isolar só isso daqui
para o meu texto. Tá? Ao invés de eu colocar lá uma figurinha, um desenho da cabeça, né? Ou a foto lá fazendo um sinal com o QR Code que vai levar você para uma plataforma, para um vídeo, todas essas informações aqui, espaços visuais, porque eu não saí da língua de sinais aqui, nem aqui, elas estarão lá com verossimilhança no meu texto. Tá? Sem precisar lançar mão desses artifícios, né, desses recursos outros, glosas, né? Vocês sabem que eu implico com a glosa, né? Por que eu implico com a glosa? Porque você pega uma substância linguística, uma forma linguística, espaço visual, e aí você traduz para uma acústico, auditiva, né? E ainda para a forma grafada dessa língua. Então você perde os elementos da espaço-visualidade, que é a característica dessa língua. Tá? Então é preferível que você mantenha esses dados linguísticos dentro da língua de origem, da língua espaço-visual. Como? Tem duas formas, né? Você utiliza a escrita de sinais ou um sistema de descrição. No caso, nós temos esse, mas há um outro sistema que se utiliza de números. Está numa dissertação de mestrado, eu não me lembro do título, defendida na USP. Tá? Então, tanto esse sistema quanto esse outro proposto, não me lembro também o nome do autor, né? Eles vão propor a descrição da língua de sinais, a descrição fonológica da língua de sinais, dentro da língua de sinais, num sistema próprio da língua de sinais. Seria extremamente difícil, numa foto, você conseguir isolar só o polegar, a configuração do polegar, para você trabalhar. Posso pagar? Na verdade, não é nem descrição, é fonética, nem fonológica. Você tirar a fotografia e colocar. Hoje eu entendo bem isso. Exatamente. Não é. Descrição é na escrita, como na língua portuguesa, que a gente isola lá os fonemas, né? Exatamente. A grande dificuldade que a gente tem de lidar com fonética e fonologia dentro dos cursos de letras livres está exatamente pela ausência, né, dos sistemas de descrição. A gente vai lá com uma lista em língua portuguesa, né? Movimento elíptico, helicoidal, não sei das quantas, não sei das quantas. Ninguém sabe explicar como faz cada um deles. Quando, na verdade, esse movimento ele não é natural. Isso daqui é resultado de duas forças. Uma força circular horizontal e uma força direcional, ou para cima ou para baixo. É que vai formar isso que a gente chama de movimento helicoidal. Então, é a combinação de dois movimentos. Um movimento direcional circular horizontal e um movimento direcional ou para cima, né? Ou para baixo, ou para frente, né? Ou para o lado. Um exemplo, né, de análise fonológica é esse. Outro exemplo, aliás, no CONAEL, acho que vai ser em setembro, agora, né? Fui convidado para uma palestra, vou estar na mesa no primeiro dia, olha que honra, né? Primeiro dia. E, gente, vou estar numa mesa com a professora Carol Arqueostiar Seixas Lima, né? Olha que honra. Né? Vocês sabem que eu admiro muito a professora Carol, né? E
claro, estar numa mesa com ela para falar de descrição de língua vai ser muito honroso para mim, né? E a minha palestra será exatamente sobre todo esse conteúdo que a gente viu aqui. Ixi, tá na mão. Aliás, pessoal, vamos mostrar o GFIO lá, vamos escrever, vamos mandar trabalho, tá? Tá aberta lá as inscrições já, a participação é R$ 40. Tá, vamos lá. De repente a gente até vai no mesmo busão, né? Pra lá. Vamos, fechamos umas 10 poltronas, mas isso daqui é do GFIO, né? Vamos mostrar o GFIO lá. Uma outra possibilidade, pessoal, sim, só para a gente repassar, né, porque vocês já sabem disso, eu já falei, tá? É a questão das variações fonológicas. Tá? Eu utilizo o sinal mulher como exemplo por falta de outros exemplos, né? Mas de repente eu tenha tempo, né, nos próximos anos, principalmente depois que eu sair da chefia do departamento, né, de mapear trabalhos de variação linguística que vale a pena para poder fazer um levantamento dessas outras possibilidades, desses outros exemplos, para que eu possa inserir nas minhas disciplinas. Tá? Então, mulher é um exemplo de como a gente pode aplicar essa descrição em pesquisa de variação linguística. Bom, notadamente, a variação fonológica aqui está no movimento. Sim, movimento. E aí eu posso isolar somente isso daqui, né? Para o registro. Isso daqui eu vejo muito acontecer, principalmente influenciado pelo sinal de mãe. Né? Normalmente a gente vai fazer mulher dessa forma, mas acontece se fazer mulher assim. Né? E isso daqui está relacionado exatamente ao sinal de mãe, né? Que você faz a pronação do braço, né? Além da pronação, né, se você estender o braço para frente, você ainda colocaria aqui, né, isso daqui. Eu não estou considerando um movimento, né, para frente aqui, simplesmente a pronação do braço. Certo? Então, mais um exemplo. Exemplos vocês têm, hein? Só para a gente ver? Algum exemplo assim? Não, para mostrar que Cuiabá. Cuiabá. Que dá um estudo interessante, né, Rai? Sim, mas estamos tentando. Cuiabá. Estamos tentando. Nossa, bom dia. Fazer assim? Nossa orelha, ponta de dedo, né? Porque é um ponto de contato. Ele fazendo isso aqui, eu falei com ela. E professor? Oi. O meu aluno que eu acompanho de manhã, ele gosta muito do Bolsonaro, né? E ele nunca se conformou. Então, ele acha que porque eu não comungo da mesma opinião que ele, tudo pra ele é PT, que eu sou PT, que eu sou Lula. E aí, em vez de fazer bom dia, ele faz assim pra mim. E a gente já chega de manhã e fala, na sala, acha que isso aqui é bom dia, eu falei, gente, vocês lembram que isso aqui é do Lula, é mesmo. Então ele faz assim, em vez de fazer bom dia, assim, ele já faz isso aqui, ó, ele abre e faz o L.
Isso é um idioleto, né? Que merecia um registro. Aí ele né? fala, bom dia, Lula. Aí ele fala, bom dia. Que legal. Aí eu faço assim, ó. Bom dia. Direto eu faço isso pra ele. Aí fica. Eu não quero não. Você que rouba. Eu pego a borracha dele e você tá roubando, né? Lula. Aí eu falo, você não sou nada, você tá roubando. Não se conforma de tudo. Infelizmente as pessoas elas acabam, né, adotando um lado da trincheira, né, e aí só consegue ver aquilo ali. Né? Quando o correto seria a gente conhecer, né, conhecer os dois lados e aí com isso a gente se elevar. Eu gosto muito da lei universal das leis universais, porque elas são muito sintéticas, mas que trazem verdades assim que podem mudar a vida da gente. Lei da vibração, a lei do ritmo e a lei das polaridades. Bom, lei das polaridades diz que tudo tem dois polos. Né? Por exemplo, temperatura. Temperatura é uma coisa que dá para a gente exemplificar bem. Você tem numa extremidade o frio, na outra o calor. Mas não tem um ponto exatamente que você possa dizer, aqui começa o frio, aqui começa o calor. Porque para a gente aqui em Cuiabá, 40 graus tá fresco. Tá fresco. Né? Para um europeu, ele vai estar morrendo de calor. Né? Para a gente, 23 graus, 22 graus é frio. É frio. Para um europeu, é calor. Né? Então, entre um extremo e outro, entre uma polaridade e outra, há graus. Né? Há graus de calor, há graus de frio. Né? E que a movimentação, né, desses graus, entre esses graus, vai gerar para a gente algo chamado de ritmo. Né? Então, tudo vibra, tudo está em movimento, nada está parado. Uma pedra, por exemplo, ela não está parada. Ela tem a vibração, né, dela. Ela, com o calor, ela se expande, com o frio, ela recolhe. Então, ela tem a vibração. Então, ela tem uma consciência. Tudo vibra numa consciência. Se ela reconhece o calor e expande, é porque ela tem um certo nível de consciência que consegue fazer esse reconhecimento. Então, tudo vibra. O que acontece quando a gente, por exemplo, eu gosto de frio, eu vou para um lugar frio e aí eu fico lá 0 graus, me habituo lá. Quando eu venho para um lugar que é calor, eu vou sofrer essa onda do calor. Porque o movimento de compensação do ritmo, que o ritmo cria ao se deslocar de uma polaridade para outra, vai fazer com que eu sofra. Então, imaginemos um pêndulo. Né? Imaginemos um pêndulo aqui. Ele vai se deslocar para a esquerda e aí quando ele perder o impulso dele, ele vai retornar para a direita. E assim sucessivamente. Quando ele perder o impulso dele aqui, ele vai retornar para a esquerda. Então, esse movimento de ir de um extremo ao outro cria um ritmo que é a compensação, tá, do deslocamento entre os graus. Então, eu tenho vários graus de frio, vários graus de calor. Tá? E aí, o ritmo natural vai fazer com que haja um deslocamento entre esses extremos. Né? Então, o que a gente tem que aprender? Né? Fazer muito barulho quando a direita ganha? Não, errado.
a fazer muito barulho, fazer estardalhaço quando a esquerda ganha? Não. Esquerda e direita se movimentarem, se alternarem no poder, é algo natural. E direita sair do poder para a esquerda entrar e esquerda sair para a direita entrar, é um movimento compensatório natural. Então, se eu compreendo isso, eu me elevo. E aí eu saio da zona de atuação do ritmo. Quanto mais eu me prender à zona de atuação do ritmo, mais sofrimento eu vou ter. Então, qual é o movimento nosso? O movimento nosso não é... A gente não cresce, a gente não evolui na horizontal. A horizontalidade para a gente serve para a gente estabilizar um patamar de consciência. Mas vai chegar um momento que eu vou começar a bater. Eu subi, evoluí, cresci, aprendi, caminhei, estabilizei. Mas continuar na horizontalidade para mim não é a saída. Então eu tenho que subir até encontrar um novo patamar de consciência. Encontrei esse novo patamar de consciência, aí eu tenho que estabilizar ele. Aí a horizontalidade me prevalece. Então, nesse sentido aqui, eu só escapo do movimento do pêndulo, do ritmo, se eu subir. Então, eu tenho que aprender como funciona o pensamento de esquerda, eu tenho que aprender como funciona o pensamento de direita, para eu conseguir me elevar. Se eu aprendo, direita não me manipula, esquerda não me manipula. Eu me posiciono acima. É isso que o brasileiro precisa aprender. E enquanto o brasileiro não aprender, nosso país vai ser essa pocilga que é. Enquanto o brasileiro não aprender que o machado não é árvore por ter cabo de madeira, a gente vai continuar do mesmo jeito. Ou seja, ou a gente entende como funciona esquerda e direita e se posiciona acima disso para não ser manipulado nem por esquerda, nem por direita e nem pelas duas, né? Ou nosso país continuará essa pocilga que... E não vamos dourar a pílula, dizer que, professor, está crescendo uma florzinha ali na pessoa. Porque um ramalhete de flor não vai eliminar o bodum de merda dessa pessoa. Então aqui, o que a gente tem, olha só, a gente tem Cuiabá, né? E Cuiabá. Né? É isso mesmo. Eu me empolguei aqui e acabei Cuiabá e Cuiabá. Cuiabá. Tem esse outro aqui também, né? Tem Cuiabá com dedo. É que são 4. 4? 4. Outra mesmo. Passava um. Cuiabá. Bastasse um, tem 4. Espera, deixa eu pegar aqui minha colinha. Eles estão jogando a pipoca. Então, olha só. São 3 sinais de Cuiabá. O mais antigo, provavelmente, é esse sinal aqui, né? Cuiabá. Provavelmente esse daqui. Um surdo me disse, bem quando eu estava aprendendo Libras, lá em 2011, que esse sinal de Cuiabá aqui é por causa daquele presidente do regime militar que era cuiabano, né? E ele disse que esse sinal era dessa forma por causa da orelha de abano do moço. E realmente o moço tem um orelhão, faz sentido, tá? Então olha só, é muito provável que a história desse sinal, né, a mudança para chegar a essa forma que a gente utiliza hoje, tenha sido essa daqui, ó. Dessa forma passou para essa forma aqui, tá? Para essa forma aqui,
Porque a própria substância da forma, né, os fonemas indicam isso, que passou disso daqui primeiro para depois chegar a essa forma aqui. E virar o empréstimo linguístico no sei, né? Porque, olha só, nessa primeira forma aqui, a gente tem algo que vai permanecer, tá? Que a gente vai É que na verdade era assim. ver aqui, ó. A orientação da palma permanece, né? A orientação, O professor fez essa, ó. O professor fez essa aqui, ó. Não, calma, tô olhando aquilo que a gente fez. a orientação da palma permanece, né? E outro elemento, né? Outros elementos, na verdade, né? Que vão permanecer aqui, ó, né? A orelha e a lateral dos dedos e da mão. Então não tem como essa forma aqui ter vindo primeiro do que essa daqui. Não tem como. Tá? Se analisar cada elemento fonológico dessas duas formas aqui, elas estão muito mais próximas uma da outra do que essa e essa. Tá? Por quê? Olha só. A gente tem, então, a permanência na passagem dessa forma para essa, a gente tem a permanência da orientação de palma para frente. A gente tem a permanência também da alocação como um todo, ó. Orelha. E lateral da mão. Isso daqui permanece no sinal. O que muda, de fato, aqui, o que é valorativo na variação é orientação não, configuração de mão. Certo? E aí depois, o que é mais provável, o que é mais lógico para mim, linguisticamente, é que essa forma aqui tenha mudado para essa. E aqui a gente vai ter a mudança, né, desse elemento aqui, não, né? Na configuração de mão permanece. Orientação de palma, né? E ponto de contato. Entende como que é importante a gente não entender a alocação como sendo uma única coisa? Ponto de contato é uma coisa, ponto de articulação é outra, as duas formam a alocação. Não tem como a gente tomar ponto de articulação, ponto de contato como sinônimo de locação. E professor, eu posso dizer que da segunda para a terceira aí, do segundo sinal para o terceiro, eu posso ter uma hipótese de influência da língua portuguesa ali, uma vez que a alteração da configuração ela se assemelha à letra C, né, ela passa daqui, ainda que aqui ainda esteja em C, mas ela, com essa alteração, ela fica mais próxima à letra C que a gente faz do alfabeto. Sim. É mais provável que o empréstimo por inicialização tenha acontecido daqui para cá e não daqui para cá. Isso. Daí para cima. Porque aqui a evidência ainda é a orelha, né? Isso, para isso, ainda está enfatizando a orelha, né? Embora a gente já tenha um C de Cuiabá aqui. Sim. Né? Uma coisa que une as três variações é como conteúdo a orelha. Né? Você pega, aqui está enfatizando a orelha, aqui está enfatizando a orelha, aqui continua a enfatizar a orelha. E isso não muda. Isso não se altera. Quando eu aprendi esse sinal de Cuiabá, na minha mente veio lá de Cuiabá. Seja Cuiabá. Depois que eu fui
Mas só que se a gente vai mergulhando, né, linguisticamente, a gente nem precisa ter a história registrada no sinal. Né? Mas a própria forma do sinal nos dá essas pistas. Né? Se a gente for mergulhando, a gente vai perceber que aqui a gente tem, sim, um C de Cuiabá, né, um empréstimo inicializado. Aqui a gente já tem um indício disso, aqui não. Mas uma coisa persiste, permanece nos três à medida que a gente mergulha nele. À medida que ele se distancializa, né, no tempo, né, esse sinal aqui é o primeiro, né, depois vem a variação e, por último, a forma que utilizamos hoje. Né? Então, à medida que a gente mergulha nisso, a gente vai vendo que o conteúdo orelha permanece. Então, eu nem me lembro o nome do menino mais. Ele morava aqui pertinho no Jardim Tropical. Acho que Jardim Tropical, bem aqui do lado da universidade, numa kitnet. Ele era testemunho de Jeová, inclusive. Isso eu me lembro, mas o nome do menino eu não me lembro. E outra coisa que eu me lembro dele é que ele tinha um sinal para vote. Ele fazia assim, como se pegasse e depois jogasse fora. Né? Vote. E aí ele oralizava, né? Vote. Assim. E outra coisa que ele gostava de falar, principalmente quando ele inadvertidamente esbarrava na gente, ele falava que não tinha olhos na nuca. Eu achava muito interessante isso. Mas não consigo me lembrar o nome do menino macho. Você também estudou com a gente em 2011, 2012. Estudou português para surdos, português escrito para surdos. Eu, professor Anderson, tinha mais alguém no projeto, mas eu não me lembro também. E depois ele desapareceu. E professor, estava olhando aqui, não sei se eu já lembra dos clatogramas, árvore genealógica. Esse aí dá para fazer a genealogia da língua. Olhando essa estrutura assim, dá para traçar uma genealogia da origem do sinal, não da língua. É muito bacana, eu acho que seria interessante, né? Fazer a árvore genealógica igual na língua portuguesa. Tem todo aquele clatograma, a origem da língua portuguesa, as pessoas falavam. Seria legal, né? Uma forma. Genealogia da língua. Uma forma da gente, mas é meio que vasculhar, procurar uma agulha no palheiro. Mas é possível de se fazer, é uma pesquisa rápida de você fazer isso, pegar formas usuais que nós usamos hoje e aí a gente ir fazer entrevista com os surdos mais velhos. Né? Tipo, você fazer entrevistas com surdos que tenham 30 anos, 40 anos, 50 anos e 60 anos. Porque aí a gente pode, né, determinar o sinal. A gente, sei lá, pega lá foto de um boi, né, imagem de um boi, mostra para um surdo de 20 anos fazer o sinal. Um de 30, um de 40, um de 50, um de 60, um de 70. Né? E aí a gente vai ver, né, as formas que vão surgir dali. Por quê? As pessoas mais antigas, as pessoas mais velhas, elas tendem a ser conservadoras. A teoria nos diz isso. Né? Você vai procurar lá em Labov, vai procurar Fiorin, por exemplo, você vai encontrar isso. Elas tendem a ser mais conservadoras. Se houver alguma variação do sinal, vai aparecer. E aí a gente consegue fazer isso que a gente está fazendo aqui, né, nesse sinal. É uma forma da gente conhecer um pouco mais da língua dos sinais. Eu acho importantíssimo o trabalho feito pela Unisclaros, daquele monumental banco de sinais. O desserviço é que a gente não consegue acessar, né? Não consegue abrir. Porque em si, o servidor é pesado demais. Né? Mas eu acho super relevante, constitui uma memória, né, importantíssima. É um trabalho
assim, sabe, digno de louvor. Mas a minha questão é o seguinte: primeiro, a gente não consegue acesso. Nós, pobres mortais, aqui do nosso computadorzinho, internet assim, aqui, não conseguimos acesso. Já tentei várias vezes, não consigo. Não sei se vocês já conseguiram. Nunca consigo também. Segundo, a minha preocupação é quem vai cuidar desse banco de dados quando ela se for dessa para outra, né? Se é que existe outra. Né? Segundo, se vai haver o mesmo empenho das pessoas que herdarem isso em manter, ou se nós não vamos ter aí um louco na política, né? Que fala assim, não, isso aí não tem relevância nenhuma, não vai espalhar dinheiro nisso aí, não, para manter isso daí. Aí eu quero ver como. Porque para manter isso funcional, vai dinheiro. Vai dinheiro. Para conservar esse banco de dados, vai dinheiro. Né? Mas é um trabalho, assim, fenomenal de preservação da língua de sinais de memória. Mas uma outra coisa que a gente deveria fazer também é esse trabalho aqui, né? Pegar não só a comunidade sinalizante para os sinais que estão correntes na língua nesse momento, mas a gente mergulhar nos sinais dos surdos mais idosos, para poder fazer isso que a gente fez com esse sinal aqui. Né? Para a gente ter um pouco mais de história dessa língua. Tá? Bom, vamos lá, vamos a mais algumas características desse meu estudo e de possibilidade, né, do emprego da descrição que a gente está propondo. Olha só, vamos lá, eu vou escrever aqui uma frase e aí a gente vai refletir sobre ela. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Seria que tem um amigo que tem que morar no mercado. Eu vejo o negócio de manhã de proibido, eu acho proibido, não sei se eu fui lá. Tom. Isso daqui é uma frase. É um enunciado completo. Eu pergunto a você. Se você olhar a frase escrita, ou simplesmente você fazer o sinal, parece ser uma única coisa, não é? Vamos desmontar isso? A gente tem uma relação sintagmática nisso daqui. A gente tem alguns sintagmas, né, nisso tudo aí. Descrevendo isso aqui, a descrição é bem simples, não é complexa. Vamos a ela. A gente já sabe que o sinal é bimanual assimétrico, né? A escrita deixa bem claro, as configurações de mão são diferentes. Tá? Então, espaço neutro, ponto de articulação, né? Ponto de contato, palma da mão. Ponto de contato, lateral, né? Isso. Lateral. Aqui não há movimento, aqui há movimento direcional para frente. Ok. Olhando para a descrição desse sinal,
É possível eu perceber e demonstrar por essa descrição aí os núcleos de sentidos? O encadeamento sintagmático que eu tenho aí. Porque eu tenho três centros de conteúdo nesse sinal. De conteúdos nesse sinal. Eu tenho 3 conteúdos nele. O primeiro, o sujeito ativo da ação. Segundo, a ação. Terceiro, o sujeito passivo da ação, o sujeito sobre o qual recai a ação. E agora, como que eu vou demonstrar isso por meio da descrição? É possível? Eu já sei que isso daqui, ó, é eu. O encontro disso daqui com isso daqui é perguntar. E isso daqui é tu. A gente tem um costume, um mau costume em língua de sinais, de pegar a terceira pessoa e transformar em segunda. Né? De colocar esse apontamento específico como você. Você não é segunda pessoa, você é terceira pessoa. Né? A professora Ana Regina Campelo, ela é muito feliz quando ela coloca lá no livro dela, Língua Brasileira de Sinais, tu, para a segunda pessoa, para esse apontamento direto. Tu, eu, tu, ele. Você é correspondente a ele. Eu ensino, tu ensinas, ele ensina. Eu ensino, tu ensinas, você ensina. É terceira pessoa. Tá? Então, a gente deve se corrigir quando a gente for falar de pessoas no discurso da língua de sinais. Os apontamentos sucessivos, eu, tu, ele. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Você é terceira pessoa. O apontamento é o mesmo na língua de sinais, não há diferenciação. Aí, pessoal, como que a gente vai fazer? Bom, olha só, se eu sei que isso daqui me representa o sujeito ativo da ação, o sujeito que pergunta, o sujeito que demanda, né? Há quem diga que esse verbo não é com essa configuração, é com essa configuração de B, né? Porque segundo essas pessoas, isso vem de demander, que é perguntar em francês, né? Bom, pode ser que sim. Né? Cabe um estudo para verificar se é mesmo um empréstimo da língua francesa esse nosso perguntar. Então, eu tenho que fazer essa descrição aqui, ó. Isso daqui é o primeiro núcleo de sentido de conteúdo que a gente tem nesse sinal ali. Tá? Oi? Não é esse movimento? Na descrição, não. Aqui é o sinal assíduo, tá? Ele vai se movimentar, passar, né? O braço vai se movimentar, vai passar pelo ponto de contato aqui e vai se direcionar para frente. Mas na descrição, não. Esse eu, ele está estático, ele está parado, né? Seria isso daqui. Ele está representando essa configurada aqui, está representando o sujeito ativo. Ele parte daqui. O movimento vai acontecer para a locação se efetivar. Aqui
e nos dá exatamente a ação, que é isso aqui, perguntar. Tá? Perguntar. Aí sim, agora, quando eu for descrever a ação de perguntar, né, que essa frase aqui me dá, aí sim, ó. Palma da mão, lateral da mão, e agora sim, ó, movimento. Tá? Mas o eu não coloco o movimento. Ok? E agora, como que eu vou descrever o tu? Deixa eu arrumar. Estou pisando em cima, estou com medo de pisar e cair. Como que eu vou fazer o tu agora? Estou procurando aqui, sabe o quê? Eu perguntar para você. Tá no segundo. Olha só. É o segundo que ele fez. Quase como a representação do eu. Tá? Aqui eu já vou ter passado pela oração, né, completa, palma e lateral, então não há essa discussão, apenas o Movimento. e aqui eu coloco Espaço. o movimento. Entendi. Né? Ó, Aqui, ó. eu tá aqui, aí perguntar, tu, tu, Tá tudo. É tu. certo? Gente, isso daqui, tá? Esse princípio aqui vai ser aplicado ao perguntar, ao avisar, ao mostrar, que mais? Mostrar, né? Ajudar, apoiar, ver, tá? E o reverso igualmente, tá, pessoal? Se é tu que me pergunta, né? Tu perguntas a mim, tá? Então, seria melhor a gente fazer, né? Com certeza. Do que só falar. Posso apagar? Não, peraí, segura o fogo. Tá. Enquanto vocês... Por causa do programa do dicionário aqui. Ele usa muito isso aqui, professor, no dicionário. O tempo todo. Essa configuração de né? Não usa dele. Pelo menos, igual dizer, ele fazia assim, dizer, pensar. Não fazia nada com ler assim. Agora eu tô olhando os verbos aqui. Eu achei um furo desse dicionário. Já tá partindo. Achei um furo. Vai estar partindo. Gente, eu fico extremamente feliz quando os alunos são curiosos e são perguntadores, sabe? Porque tinha uma propaganda da antiga TV Cultura que dizia assim, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. As perguntas. Gente, não há objeto de pesquisa se não houver uma pergunta. Tem um monte de perguntas que eu queria fazer, mas não me respondem. Tudo morto. Vamos lá. Vamos ao reverso desse nosso verbo. Que ele é um tipo de verbo reversível, né? Então, olha só. Tu perguntas a mim.
Nossa mão tão grande, os dedinhos pequenos, né? E professor, quando o senhor está levantando as hipóteses aí da origem do sinal, qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, eu aprendi na filologia, lá na crítica textual, que quando você passa essas variações, essas mudanças que vão ocorrendo durante o tempo, ela pode também ser variantes substantivas acidentais. Eu acho que isso acontece muito na Libras. Aliás, eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque quando a gente está fazendo o curso de Libras, eu me lembro muito do curso de Libras básico quando eu comecei. Então, na hora que as pessoas iam sinalizar, elas faziam o sinal de qualquer jeito. Aí, percebia que as pessoas não perguntavam, é assim, então ficava aqueles sinais maleitosos. Aí, depois um passava para o outro, não, é assim. Aí o sinal não é assim, é desse dedo. E aí ficava. E aquele negócio ficava ali reverberando, todo mundo fazendo o sinal. Eu falava assim, gente, como é o sinal? O dedo é assim, aquilo me intrigava muito. Quando eu entrei na universidade, eu olhava os meninos sinalizando, eu fazia questão de ficar observando como que ele articulava o sinal. Aí tinha alguns que falavam, como você é? Ah, é assim, é assim. Aí eu falei, não, aí eu perguntava para um, para outro, não, moça, é assim, principalmente com o Flávio, né? Aí ele falou, não, moça, é assim. Aí eu falei, então eu acho que de forma acidental, né, com descuido na sinalização, as pessoas acabam modificando o sinal. Sim. E assim vai passando. Isso acontece na língua que a gente aprendeu agora. Dicionário da língua portuguesa, e aí eu percebi isso agora, olhando, né? Fazendo essa uma das coisas que vão forçando a modificação ao longo do tempo da fonética de uma língua. Acho mental. Né? A forma como os sujeitos vão articulando ela, né? E essas variações acidentais, como se chama, né? Que vão acontecendo e acabam por forçar o sistema a mudar. Tem vários, tem acidentais, tem por vontade própria, por questão ideológica, ele acaba mudando, então tem várias variações que vão surgindo. Bom, vamos lá. Isso daqui seria tu, né? Deixa eu causar tu. O encontro disso com isso daqui seria perguntar, né? E por último, isso daqui referenciaria a mim. Tá? Tu perguntas a mim, né? Deixa tirar o infinitivo aqui e conjugar o verbo, né? Porque a forma aqui é português, né? Aqui é Libras, português. Tu perguntas a mim. Agora, como fazer, né, a descrição disso aqui? Bom, olha só. Na escrita eu tenho sinal de movimento aqui, mas na descrição ele vai passar estático, tá? Tu. Isso daqui está representando o tu. Vai tirar o movimento. Isso. Tá? Então, da mesma forma que em mim, para você, vai ser o primeiro, não tem movimento. Ok? Isso daqui, na descrição, tu. Então, assim, ali esse sinal precisa da indicação da família da gente. Ah, é verdade. Muito bem. Também. Eu esqueci da orientação da ponta do dedo, ou do eixo da palma da mão, né? E na visografia é representado por um ponto vazado, um ponto aberto. Que é Eu estava vendo mais o que confunde mesmo, que é o do assim, que da frente. Aqui também tem, né? Porque o outro não fica. Fica. Esse daqui, mas ele também. Ele pode ser também. Ele também há indicação. Uhum. Tá? Mas parece que o outro é mais confuso que esse. Tá?
perguntas, tá? Mão esquerda, né? Esquerda. Palma, sem movimento. Lateral da mão, né? Movimento para trás e fecha. Então, tu perguntas e caminha. Pronto. Só para finalizar, uma coisa que tem me inquietado bastante, eu estou com uma ferpazinha, mas não é o que está me incomodando, tá? Eu estou com uma ferpazinha na ponta do dedo. É os assuntos aleatórios, né? A gente não podia terminar o curso sem a nossa sessão assuntos aleatórios. Estou com uma ferpinha no dedo, mas não é isso que está me incomodando. O que me incomoda já há um certo tempo, e aí eu já havia conversado com a Áurea a respeito, salvo engano com a Rosa também, é o seguinte: a gente diz que os verbos direcionados, a gente chama assim porque eles direcionam os sujeitos, né? Não é isso? Eu não utilizo muito essa designação verbo direcionado, eu utilizo o verbo flexionado. Porque o verbo direcionado nada mais é que flexionado em pessoa, em número. Né? Se eu faço isso daqui, é caminhar, né? Andar. Uma pessoa andando. Se eu faço isso daqui, é uma pessoa andando. Se eu faço isso daqui, 2 pessoas andando. Né? Andando. 3 pessoas andando, 4 pessoas andando. Okay? Então aqui eu flexionei em número. Né? Eu posso flexionar em pessoa também. Né? Eu pergunto a você. Né? Então, nada mais que verbos flexionados. Né? A gente não precisa inventar a roda. Então, verbo direcionado nada mais que isso. Direciona os sujeitos no discurso. Aí, a gente tem o costume de dizer que os verbos direcionados, eles incorporam os sujeitos. Precisamos ter cuidado com isso. Tá? Precisamos ter cuidado com isso. Porque eles incorporam os sujeitos, vírgula. Porque tem pessoas na conjugação que não incorporam o sujeito. Vai, professor, se conjuga verbo na livros? Lógico que sim. Quando você diz eu estudo, você está conjugando o verbo estudar. Verbo na livros não tem desinência, óbvio. A gente tem sinais, não tem sonoridade. Então vai ser eu estudo, tu estudas, né? Ele estuda, nós estudamos, eles estudam, eu tenho voz, né? Vós estudam, ok? Mas isso de você antepor um sujeito ao verbo é uma conjugação. Tá? A conjugação não é necessariamente a mudança do verbo, uma desinência, um sufixo. Tá? É nada mais, nada menos do que a anteposição de um sujeito agindo sobre. Vamos ver um exemplo? Nesse perguntar mesmo, posso pagar? Pode. Aliás, não. E aí a gente já encerra, tá, pessoal? Vamos lá. Ó. Tem nada aí?
Não, tem tá certo. Melhor foi comigo. Muito macio. Eu também. Ai, ninguém fez inveja. Eu vou dar uma bola aqui. Pronto. Pois. Tudo. Olha só, isso daqui é eu pergunto a ti. Certo? Eu pergunto a ti. Ok? Então, a leitura dessa escrita aqui é eu pergunto a ti. Correto? Aqui nós temos o direcionamento dos dois sujeitos, o sujeito ativo do discurso e o sujeito passivo, ou seja, o sujeito que pratica a ação de perguntar e aquele que sofre a ação, aquele que é perguntado, que é demandado. Se eu faço a reversão disso, então eu tenho tu perguntas a mim, eu posso reverter também da terceira pessoa para a primeira, né? Ele pergunta a mim, veja que eu não estou direcionando o foco, né? Porque se eu direcionar o foco, as pessoas mudam, né? Ele pergunta a mim, agora nós perguntamos. Não. Nós perguntamos a ti, por exemplo. O sujeito está direcionado, o verbo direciona, mas não há incorporação. Na primeira pessoa do plural, não há incorporação. Vamos ver a escrita como fica? Aqui eu tenho eu, pergunto a ti. Percebem? Nós perguntamos a ti. Vou escrever errado. Nós perguntamos a ti. O que acontece dessa configuração de nome do sinal nós para perguntar? Professor, mas quando eu falo nós, eu me incluo dentro. Então não sai eu. É como se Não. fossem várias pessoas assim? Não. Nós. Nós No círculo, né? nós perguntamos. Veja bem, o que há em comum com essa representação de eu aqui e o sinal de perguntar e o sinal de tu? A mesma orientação de palma. Se você pegar, é que a gente já não tem mais tempo. Se a gente fizer é bom. Se a gente fazer a descrição novamente lá do eu, do perguntar e do a ti, a gente vai ter na mão dominante a mesma orientação de palma. Orientação de palma para baixo. Aqui a gente tem o seguinte, orientação de palma para trás no nós e orientação da palma para baixo. Essa mudança de orientação de palma faz com que os sinais sejam separados, porque eles não incorporam, o nós não incorpora o sinal perguntar. Não, você não percebe que você completa o movimento e você
muda a orientação de palma para poder fazer o outro sinal, eles não estão dentro da estrutura. Aqui, a estrutura do sinal eu entra dentro da estrutura do sinal perguntar. Aqui não há. Não há separação. Há uma separação. A mesma coisa, você vai fazer, por exemplo, nós dois, ou nós três, ou nós quatro, perguntamos a você. Ou então, olha aqui, fica mais evidente ainda. Tchau, obrigado. Fica mais evidente. Se você fizer assim, ó, vocês dois perguntam a tu. Vocês duas perguntam a ela. Vocês duas, no caso, eu coloquei, né? Corrigindo. Então, vocês duas perguntam a ela. Vocês duas perguntam a ela. Percebe a cisão entre os dois sinais? Vocês duas perguntam a ela. O que causa isso? Nesse caso aqui, além da orientação da palma, Tem um numeral a mais. a configuração de mão. Porque você não faz vocês duas. Porque se fizesse, você podia fazer isso daqui, ó. Né? Você poderia fazer assim. Mas essa estrutura não há, né? Então você faz vocês duas. Percebe? Que há uma divisão. Esse mesmo processo que acontece aqui, no eu pergunto a ti e tu perguntas a mim, não acontece quando o sujeito é esse daqui. Professor, agora se eu fizer, eu pergunto a vocês. Aí tem, né? Aí Sim. Tudo bem. Sim. Tudo bem, eu pergunto a vocês. Uhum. Eu pergunto para eles. O movimento vai mudar de direção, mas a configuração da mão vai ser a mesma e a orientação da palma não vai mudar. É verdade. Perceba que eu já fiz isso daqui com o verbo perguntar, com o verbo ver, com o verbo dizer, e todos eles são verossímeis nessa questão aqui. Quando você chega no nós, você tem mudança de configuração de mão, você tem mudança, configuração de dedos, e você tem mudança de orientação de palma, ou seja, a configuração de mão muda. E aí você tem essa cisão. Por que eu prestei atenção nisso? Porque eu escrevo a língua de sinais. Quando eu comecei a escrever textos, eu olhei para o texto e falei, não, o nós não me incorpora. O nós não me incorpora. É igual a que você fez, né? Ó, eu vejo você, você vê a mim, ele vê a mim, eu vejo ele, eu vejo a tu, nós vemos você. Isso é válido. Né? É uma questão assim, eu não tive tempo de fazer o estudo, né? Mas ele está aqui de alguma forma. Né? E aí isso merece uma investigação, ainda por fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da incorporação do sinal. Bom, é isso, pessoal. Minha gratidão. Hoje a gente encerra essa nossa conversa. Vamos dar um tempo aí para a gente esfriar os motores. E eu convoco-as daqui a algum tempo para a gente sentar e discutir algumas coisas do sistema, né? E da escrita de sinais também, no sentido da gente aprimorar um pouquinho mais. Gratidão. Carol, qualquer dúvida, entre em contato.